Então, este aqui é o Hemato Connect, né? Um fórum de mieloma múltiplo realizado pela Educare Brasil, com apoio da Johnson. E, como eu já disse, obrigado aí por terem vindo. O objetivo aqui, como eu disse, é discutir todos os aspectos, ou pinçados, né? Alguns aspectos sobre o mieloma pela equipe multiprofissional, né? Tanto do ponto de vista médico, quanto do ponto de vista da farmácia, enfim, da enfermagem. Para começar, essa tabela ela é publicada pelo um consenso mundial e eles nos dizem quando que é progressão de doença, quando que é resposta mínima, resposta parcial. E o médico hematologista deveria, né, todas as consultas que o paciente com mieloma múltiplo chega, calcular essas avaliações. Então, quando eu demoro para liberar lá para a farmácia e coisa, normalmente eu estou fazendo matemática e vendo se esse cara pode continuar tratando. Então, o hematologista, ele faz o diagnóstico e vai acionar o fisioterapeuta. E o fisioterapeuta vai fazer as avaliações funcionais, a gente tem várias escalas para avaliar a funcionalidade do paciente, e daí nós vamos tratar o plano terapêutico para ele, né? Depois que a gente faz o plano terapêutico, começa essa reabilitação, a gente também faz reavaliações contínuas, né, periódicas, para ver se esse plano está dando certo, se a gente tem que fazer alguma mudança. Aqui, então, comparando os dois estudos, né? Teclistamab com daratumumab, mais precoce, para recaídas mais precoces, e o estudo Redirect, que é o teclistamab e talquetamab, pacientes com doença extramedular, que é um fator de risco ainda extremamente resistente, né? Poucos tratamentos, na verdade, esse é um dos primeiros tratamentos mais interessantes para esse público, combinando os dois anticorpos biespecíficos. O mecanismo clínico, então, é o redirecionamento imunológico ou o duplo bloqueio, lá no caso do Redirect. E o objetivo estratégico é evitar a evolução biológica e superar a heterogeneidade clonal, né? À medida que várias drogas são usadas, os pacientes a doença vai ficando refratária a praticamente todos eles. Então, para concluir aqui, ou já concluindo, a gente sabe que essas drogas têm um custo, tanto as drogas mais caras, as drogas mais baratas, e por isso a equipe multiprofissional é tão importante, porque assim, a gente não pode usar uma droga boa num cenário ruim. Isso não adianta, isso é perda de dinheiro, é perda de tempo, expõe o paciente. Agradeço o convite, então, do Marcelo para falar de um assunto que eu gosto tanto, que é a adesão ao tratamento e a questão da toxicidade. A gente vai usar diversas classes terapêuticas, cada uma com as suas particularidades e cada uma com o seu perfil de toxicidade. Então, como já foi falado aqui, a gente vai utilizar algumas vezes agentes alquilantes, anti-CD38, anticorpos monoclonais, né? A gente vai usar os imunomoduladores, como a lenalidomida, a talidomida, vai utilizar os inibidores de proteassoma, que a gente tem daí o bortezomib, carfilzomib, ixazomib, uma série de coisas. E a gente tem que balançar todas essas questões. Agradecer a oportunidade de poder falar do diagnóstico e terapia de primeira linha hoje, né? E agradecer também a todo mundo que veio aqui hoje, num sábado de manhã, falar um pouquinho de mieloma. Acho que muito obrigado a todos. Meus conflitos de interesse. Vou começar direto com o caso clínico, então. Não é um caso clínico do sistema privado, nem da Mayo Clinic, não é aquele com todas as possibilidades de tratamento. Esse é um caso do SUS da Santa Casa, quando eu era residente. Tá? Um homem de 58 anos, portador de doença renal crônica há 2 anos. A doença de base dele nunca foi diagnosticada.
tinha um histórico de perda de um rim enxertado há 6 meses já e estava em hemodiálise. Eu fico muito contente quando faço parte de um evento onde eu olho para o público e eu vejo equipe multiprofissional. E eu fico mais contente ainda quando a gente junta equipe médica e equipe multiprofissional num mesmo ambiente debatendo sobre um assunto. Aí o dia está ganho, né? Trago então para vocês a perspectiva da nutrição, né, trazendo a nutrição do paciente oncológico, na perspectiva da obesidade, da sarcopenia, mas fiquei imensamente feliz de fazer parte desse time encantador que não só me permitam dizer multidisciplinar, nem multiprofissional, e sim interprofissional e interdisciplinar. Porque eu acho que multi talvez todos sejamos, mas inter poucos somos, né? E é tão importante entender que realmente cada um de nós fazemos parte de um pedacinho, né, desse super quebra-cabeça para que de fato o paciente tenha o melhor tratamento e a melhor qualidade de vida ao longo de todo o processo, toda a jornada. O objetivo da minha aula era falar sobre novas terapias, né? E quando a gente fala de novas terapias, a gente está falando de bioespecíficos, que a gente tem mais contato, né? Acho que ali no hospital bastante gente já teve contato, pelo menos ali no MAE, né? Que a gente tem mais acesso. Mas sei que no Conceição, que tem bastante gente daqui também, e no Clínicas tem também alguns judiciais, né? Triespecíficos, que ainda não é uma realidade, e CAR-T, que para quem não sabe, ali quem não é do Mãe de Deus, vai ser uma realidade muito em breve, e vocês vão ver, e a Vivi vai ter um trabalho muito grande, né? E a equipe multi também vai ver o quão é importante essa integração. Mas assim como no transplante, a gente, por exemplo, tem que parar a lenalidomida 3 semanas, ou ciclo, enfim, 3 semanas antes de coletar as células tronco, aqui a gente também tem que coletar linfócito, né? Não é tão complicado quanto coletar a célula tronco, mas tem remédios que vão reduzir não tanto a quantidade também, mas principalmente a qualidade desse linfócito. Então, dependendo da terapia que eu escolher fazer, vai impactar na qualidade do linfócito que eu vou coletar e que vai ser manufaturado. E a gente tem casos de pacientes que passam por todo esse processo e aí quando é feita a manufatura da célula e são feitos os testes de qualidade, essa célula vem fora de especificação e tem que ser jogada fora, né? Então, vem sendo feitos vários esforços e esse programa, que é o PC, Programa de Preservação de Células, ele é justamente para isso. Então, no Brasil, a gente tem isso, não tem em nenhum outro lugar do mundo e sempre que a gente vai para fora, as pessoas exaltam como é bom a gente ter isso aqui, né? Então, é esse conceito que a gente precisa ter, de que a equipe multiprofissional é responsável pelo paciente. Todos, da farmacêutica, a enfermeira, o médico, e isso cada um tem que ajudar a controlar o trabalho do outro, inclusive, porque não tem 2 médicos atendendo o paciente, tem um médico e um farmacêutico, e um de cada. Então, se a gente não controlar o que o outro faz, ou não souber o que o outro tem que fazer, a gente não tem, sabe, o paciente está sozinho, e a gente tem que ajudá-lo a revisar a vacina, a revisar se for no dentista, a revisar se está indo na físio, porque esse tipo de situação melhora o tempo de vida e a qualidade de vida do paciente. Então, por isso que é tão importante a gente, nas avaliações e nas escolhas, saber o que o paciente, o que o outro está fazendo. E a gente não trabalha em lugares, depende do óbvio, né? Assim, que tem tudo. Ninguém tem tudo. Tem lugares que tem físio, mas não tem odonto. Tem lugares que tem isso, mas não tem aquilo. Tem droga, mas não tem aquilo. Então, assim, a gente tem que ter uma ideia de tudo para poder, assim, ajudar os pacientes dentro do cenário que ele tem acesso, né? Queria agradecer novamente a Johnson e a Educare aqui pela organização e pelo apoio. E encerrar, então, aqui agradecendo a todos essa primeira versão aqui do Hemato Connect. Obrigado, Gustavo, também. E bom sábado aí a todo mundo.